Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica e esse é o canal Saudade Eterna. O canal Saudade Eterna foi criado para homenagear aquelas pessoas que já partiram e deixaram saudades. Hoje temos uma nova história e antes de começar, eu quero pedir para que você curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e ative o sininho para receber mais notificações sobre o canal e sobre novas histórias também. Vamos lá? Hoje eu vou contar para vocês a história da Camila e do Eduardo. Olá Jéssica e pessoal do canal Saudade Eterna. Antes de começar, queria agradecer a você pela oportunidade de contar a minha história. Guardei ela por tanto tempo só para mim e às vezes eu sentia medo de esquecer, pois muitos anos já se passaram desde o acontecido. Vamos lá! Me chamo Camila e tenho 39 anos. Acho importante falar a idade, pois minha história é de quando eu tinha 15 anos. Vou contar para vocês a história do Eduardo, o meu primeiro amor. Era domingo de manhã e escutei alguém batendo palmas na minha casa e minha mãe pediu para eu ver quem era. Sabe aquela religião que as pessoas vão de porta em porta aos domingos? Não vou dizer o nome aqui, mas acredito que vocês já saibam. Quando fui até o portão, era uma família. Mãe, pai, uma jovem que provavelmente era a irmã mais velha e um rapaz que aparentava ter a minha idade e que se chamava Eduardo. Quando olhei para ele, fiquei encabulada, pois achei ele muito bonito. Ele era baixinho, magro, moreno e de olhos verdes. Não tinha como não ter prestado atenção. Conversei com eles e fizemos o estudo da palavra ali mesmo, bem rapidinho. E eles me disseram que voltariam no domingo e eu concordei. Seria ótimo encontrar aquele belo rapaz novamente. No domingo seguinte, eles foram novamente em casa e nos encontramos mais uma vez. Após esse domingo, se passaram alguns meses e eu não vi mais eles. Fiquei chateada, pois eu me encantei pelo Eduardo. Um belo dia, entra um garoto novo na minha sala e adivinha quem era? Ele mesmo. O tempo foi passando e nos tornamos grandes amigos. O apelido dele na sala era Formiga, porque ele era bem baixinho para a idade dele. Ele adorava esse apelido e dizia que não poderiam ter pensado em algo melhor. Ele era alegre, gentil, não falava mal de ninguém e era amigo de todo mundo na escola. Por onde ele passava, parava para cumprimentar alguém e conversar. Descobri que ele morava perto de casa e, por coincidência, era na rua da casa da minha avó. Fomos nos aproximando cada vez mais e ele me acompanhava até a minha casa, pois era caminho para ele. Certa vez estávamos indo para casa e ele parou numa esquina e disse que estava gostando de mim e que queria me beijar. Ele sabia que eu nunca tinha beijado, pois nós éramos amigos. Só posso dizer que foi bom, mas estranho ao mesmo tempo, e a partir dali eu me apaixonei. Começamos a ficar escondido, pois tanto meus pais quanto os dele eram muito rígidos. Estávamos ficando sério e eu, cada dia mais apaixonada por ele. Um dia na escola, o Eduardo conheceu uma turma de garotos que não eram tão bons como ele, sabe? Esses garotos tinham uma fama na escola, cabulavam aula, eram ameaçadores com o pessoal que ia contra eles na escola e moravam na mesma rua que o Eduardo também. A partir daí ele começou a mudar. Parou de fazer as visitas dominicais nas casas das pessoas com os pais, parou de inclusive ir na minha casa. Não me acompanhava mais até a minha casa todos os dias e só ia às vezes quando não estavam com seus novos amigos. Ele virou skatista, pois os meninos do grupo dele andavam de skate. Ele começou a escutar Nirvana, Charlie Brown, Raimundos, só usava tênis All-Star e camiseta preta das bandas. E isso eu achava fofo demais. Passei a gostar dessas bandas de tanto que ele escutava. Ele começou a frequentar a praça da nossa cidade todas as noites com a turma dele. A cidade em que morávamos era muito pequena e todo mundo se conhecia lá. Não sei dizer para você quantos anos isso durou, pois criei um bloqueio na minha cabeça. As pessoas começaram a falar pela cidade que o Eduardo e seus amigos estavam fazendo uso de bebidas e drogas e estavam cometendo furtos pela vizinhança. Eu escutava na escola, pois meu tio tinha uma cantina lá e ele me contava. Eu não queria acreditar que aquilo tudo era verdade. Meus pais sabiam da minha amizade com ele e, por mais uma coincidência da vida, a casa da minha avó foi assaltada também. E como a fama dele já estava alta, deduziram quem fez. Meus
proibiram de andar com ele. Admito pra você, Jéssica, que por um tempo eu vinha da escola com ele escondido só pra ter a companhia dele, sabe? Ele ficou vários dias sem ir pra escola e eu achei que ele estivesse doente. Saindo da escola no final da tarde, fui à padaria e passei em frente à praça, e lá estava ele com a sua turma. Ele estava irreconhecível, com as roupas sujas e totalmente descontrolado. Ficava gritando coisas sem nexo, correndo pela praça e fazendo graça. Foi ali que eu percebi que tudo que falavam das drogas era verdade. E infelizmente o Eduardo fez as escolhas erradas ao andar com essas pessoas, e isso destruiu a vida dele. Com tudo isso acontecendo, os pais dele ficaram com vergonha e medo de toda a situação, e não saíram mais de casa. Eu me lembro muito bem dessa época. Eu era uma garota muito responsável para a idade que eu tinha, e por decisão minha mesmo, decidi me afastar dele. Cheguei no Eduardo e expus o que estava acontecendo. Ele disse que entendia minha decisão, que gostava muito de mim e sempre que eu precisasse ele estaria lá. Pedi para minha mãe me mudar de escola, pois eu não aguentava ver o que ele estava se tornando, e consegui um estágio de meio período em uma escola particular. Comecei a focar no trabalho para esquecer do Eduardo um pouco. Meses foram se passando e eu só escutava coisas ruins sobre ele, abuso de substâncias e bebidas. Eu ficava tão triste por ele ter escolhido esse caminho. A sensação que me passava na cabeça naquela época é que ninguém oferecia ajuda para ele sair dessa. Como eu te disse anteriormente, não me lembro ao certo quanto tempo isso durou. Só sei te dizer que depois que eu me afastei do Eduardo, levei anos para me permitir conhecer outra pessoa. Meu primeiro namorado, após isso tudo, foi aos 21 anos. Um dia, meu tio, que tinha cantina na escola, ligou do serviço para falar comigo. Ele sabia de mim e do Eduardo e sabia o que tinha acontecido entre a gente. Ele me disse que o Eduardo sofreu um acidente doméstico e estava no hospital em estado grave. Era o que ele sabia, pois foi o que os pais dele contaram. Assim que meu tio me avisou, eu pedi dispensa no trabalho e fui para o hospital que ficava a 1 hora de distância. Quando eu cheguei lá, ele já havia falecido. Conversei com a mãe dele e ela me disse que ele estava andando de skate com os amigos em casa. Escorregou e bateu o peito na quina do tanque de lavar roupas. Caiu no chão e não reagiu mais. Só depois de alguns anos que eu descobri que ele teve uma overdose. E como o hospital era muito longe, não deu tempo de socorrer. E essa foi a causa da morte verdadeira dele. Os amigos estavam junto com ele no momento. Porém, nunca abriram a boca para falar nada depois que ele morreu. Acredito que os pais contaram essa história, pois ficaram com vergonha de expor a verdade. Eu demorei para assimilar tudo aquilo e não consegui acreditar que era verdade. Juntei o pouco de forças que eu tinha e fui ao velório no dia seguinte. Jéssica, foi tão triste, sabe? Ver aquele rapaz tão jovem, tão lindo, que tinha uma vida toda pela frente ali, sem vida. Me doeu tanto ver aquilo. Ele foi homenageado pelo pessoal da escola, pelos pais, pelos amigos, por mim. E sabe a imagem que eu tenho desse dia? Ele vestido de roupinha social, que era que ele fazia as visitas nas casas com os pais, e o bendito tênis All-Star preto que ele tanto gostava. Eu fui até ele, segurei suas mãos, dei um beijo na testa dele e disse para ele ir em paz, para que pudesse descansar, e disse que eu nunca iria esquecê-lo. Depois que ele se foi, todos os dias eu saía da escola e passava no cemitério para fazer uma oração e contar para ele como eu estava me sentindo. O cemitério era na rua da minha escola. Eu entrei em depressão e foi muito difícil para mim. Eu não ia mais na casa da minha avó para não ter que passar em frente à casa dele. Emagreci, não queria mais sair de casa, saí do serviço. Levei um bom tempo para me recuperar e só fui conseguir dar um rumo na minha vida quando meus pais decidiram se mudar de cidade, devido ao meu pai ter passado em um concurso público. Lá se foram 24 anos desde o acontecido. Hoje sou enfermeira, com uma carreira sólida construída através de muito esforço, estudo e dedicação. No final de 2022, no hospital que eu trabalho, deu entrada no pronto-socorro um adolescente de 16 anos, vítima de overdose de cocaína. Quando vi, me veio o Eduardo na cabeça instantaneamente, pois ele era muito parecido com ele. Moreno,
olhos verdes, só era um pouco mais alto. Fiz meu trabalho, prestei atendimento e no caso desse rapaz, a história teve um final feliz, pois ele sobreviveu. Após esse fato, acredito que tudo que eu guardei por todos esses anos escapou e eu me permiti chorar mais uma vez. Desde então eu penso no Eduardo e muitas vezes me pergunto, se fosse hoje ele teria sobrevivido? Onde morávamos não tinha hospital, não existia SAMU ainda e tudo demorava demais. Se ele não tivesse conhecido aquela turma de meninos, como ele estaria hoje? Sei que foi a escolha dele andar por esse caminho e a consequência veio como chega para todos, mas ele era tão jovem. Impossível não pensar hoje o que ele se tornaria se tivesse feito tudo diferente. Eu rezo para que ele esteja bem e feliz, pois apesar de tudo que aconteceu, ele era uma boa pessoa. Através de uma amiga, fiquei sabendo sobre o seu canal e decidi contar a minha história com o Eduardo, pois eu o considero como meu primeiro amor e nossa história merece ser compartilhada. Obrigado a todos por me ouvir e um grande abraço. Que linda história, né, Camila? É muito bonita a sua história com o Eduardo e realmente esse comentário que você fez no final faz a gente pensar nisso, né? Se ele tivesse tido outras oportunidades, se ele tivesse conhecido outras pessoas ou andado por um caminho certo, o que ele estaria fazendo hoje, né? O que ele poderia ter se tornado, o que faculdade que ele faria, enfim, ele tinha uma vida toda pela frente, né? Eu agradeço por você ter compartilhado essa história dele com a gente, é uma história muito bonita e eu tenho certeza que vai cativar o coração de muitas pessoas, viu? Muito obrigada por ter compartilhado conosco. Um grande abraço. E aí, o que vocês acharam dessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você ainda não curtiu o vídeo, peço para que você curta, compartilhe e ative o sininho para receber mais notificações e escutar histórias novas. Um beijo, até a próxima!